eu parei de jogar futebol, porque o meu ciclo de amizade todo passou a ser gay. Eu ainda estava muito infeliz, porque eu queria me assumir trans. Dei uma parada no futebol porque eu não estava aguentando mais esse ambiente. Foi onde surgiu um time só para homens trans. Começamos com uma brincadeira e hoje está esse time grande aí. E hoje eu não posso falar mais de futebol gay, eu falo em futebol LGBT. Gays gostam de futebol? Sim, só que na verdade o que aconteceu é que durante todo o processo de criação foram reprimidos, não sei se eu posso falar isso ou não, ou então desesperançados em relação à modalidade, desestimulados na sua prática. Minha relação com o futebol era como assim, as pessoas que não acompanham futebol mesmo. Meu pai, ele me via como diferente, não sei o entendimento do meu pai. Então me aproximou do mundo dos esportes. E com os meus irmãos mais novos, ele deu uma educação que se dá para meninos, que a gente conhece. E para mim isso não foi. E eu cresci com essa cabeça, que para mim não tinha nada a ver o esporte. Joguei em categorias de base, times grandes dentro do Amazonas, lá na capital, joguei em times importantes. Eu tinha que esconder quem eu era, justamente para que eu não fosse expulso dos times, né? Eu tinha medo de ser excluído por ser um homem gay. E isso eu fiquei aguentando, tentando ter um posicionamento realmente de hétero, como os demais. Eu passei por alguns times, né, mas todos eles femininos. Por grandes clubes, né, o último que eu fiquei foi o Juventus, onde eu consegui ser federado, mas por conta da minha identidade de gênero, eu acabei tendo que sair. Foi bem complicado, porque é algo que eu sempre gostei muito. Eu praticamente respirava futebol, né, e depois de tudo isso, ter que abandonar o futebol, para mim, assim, foi bem difícil, né? Porque eu acabei meio que desistindo mesmo, desacreditando. Eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade, sempre treinei muito, tentando ser profissional. Com 20 anos eu consegui, estava jogando, tinha até propostas para jogar em outros times, estava caminhando bem. Só que eu ainda estava muito infeliz, porque eu queria me assumir trans. Já me sentia trans desde 11 anos, mas eu reprimi isso para tentar ser profissional, porque era meu sonho também. E não tinha como, era um ou outro. Aí eu machuquei. Foi um período de 9 meses recuperando, aí foi muita reflexão e eu resolvi não voltar e me assumir. Então quando eu me assumi, o futebol praticamente acabou para mim. Não tinha mais ambiente para jogar. Esses times todos são novos, né? Não existia isso há 15 anos atrás. Então eu fiquei uns 9 anos sem nem chutar bola. Parei de jogar. Quando eu me mudei para o Rio, eu parei de jogar futebol, porque o meu ciclo de amizade todo passou a ser gay. Então eu fiquei um tempão sem jogar bola lá. E depois, acho que de 5 anos, eu falei, cara, juntar uma galera para jogar futebol. Aí eu chamei uns amigos gays assim para jogar bola, bem de forma despretensiosa, e teve adesão. A gente não sabia de nada do futebol gay, mas a nossa inspiração para montar o time, que são do time aqui de São Paulo, do Bus. Através do professor repórter, a gente tinha uma reportagem, viu que eles estavam jogando. Eu falei, vamos montar também. Começamos com uma brincadeira e hoje está esse time grande aí que nós estamos representando o Paraná. Eu sempre joguei futebol na faculdade, em times também e tal, só que em Belo Horizonte não tinha me achado ainda, então eu estava mais focado no trabalho. E aí um ex-integrante do time me chamou para poder jogar. Aí eu cheguei lá e, cara, era muito legal. Tipo, tinha muita gente LGBT, muita mesmo, e todo mundo com o mesmo propósito, né? De criar um ambiente, assim, agradável para quem é LGBT para poder jogar futebol. Magia, na verdade, ele existe há 15 anos, né? Era uma turma de amigos que se reuniam durante a semana para jogar futsal, até nem era o futset, né? Hoje a gente joga o futset, que é o Futebol Society. Alguns anos atrás eu comecei como técnico e hoje eu estou no Bárbaros como dirigente, trabalhando a parte de marketing, publicidade e recursos financeiros com patrocínios. Eu cheguei no primeiro time porque eu tinha um namorado que jogava bola e eu ia assistir. Eu jogava bola com héteros, não sabia que existia futebol gay. Quando eu conheci o Bus através de um crush, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Não joguei mais com hétero, só com os viados. Em 2013, eu fui destaque eleito por unanimidade do maior campeonato de peladas. E foi a partir daí os outros também, as outras gays, quiseram também competir. E sempre joguei pau a pau com os machos, né, com os bofs. Sempre joguei, nunca tive medo. E elas quiseram essa oportunidade, elas tinham medo de jogar com os héteros. E foi a partir daí que em 2014 eu tive a ideia de montar a primeira Copa Gay de Futebol do Norte.
e deu 4 equipes. Foi sempre uma brincadeira, só para ter um espaço para a gente brincar. E hoje está se tornando uma coisa muito séria. Eu trabalhava no Centro de Referência da Diversidade e lá eu percebi assim que eu era o único homem trans do espaço, né? E aí eu conversando com os meninos no grupo e tal, perguntei para eles o que eles gostariam de fazer. Muitos falaram de alguma atividade física e foi aí que eu pensei no futebol, que era uma coisa que eu gostava muito e seria uma grande oportunidade de eu retornar jogando com as pessoas que são iguais a mim. E aí foi onde surgiu, né, os Meninos Bons de Bola. Através da demanda dos outros meninos, a gente conseguiu montar um time só para homens trans. Eu sempre tive muita dificuldade com bullying, né? No futebol, eu sempre joguei com héteros e tal, e eu tinha que me esconder totalmente porque os comentários eram muito homofóbicos, envolvia sempre violência, sempre chamava de viadinho, tem que jogar que nem homem, tá batendo que nem mulher. Então esses comentários que envolviam machismo, misoginia, homofobia, eram comentários que me incomodavam muito. Então eu cheguei até a desanimar. Dei uma parada no futebol porque eu não estava aguentando mais esse ambiente. No nosso time, eu fiquei sabendo em momentos distintos, 3 jogadores, contando que quando tinham 15 anos, abandonaram o futebol. Estavam se entendendo como gays e daí não podiam permanecer mais naquele ambiente. Os 3 estavam envolvidos com futebol semiprofissional. O futebol está na nossa cultura. Ainda no Brasil há essas expectativas do que é ser homem, do que é ser um macho, né, brasileiro, né? Isso está nos discursos, isso está arraigado em tudo quanto é lado, né? Por exemplo, como controlar a manifestação da torcida? Castrar uma manifestação da cultura, você só consegue em dados momentos, outros não. Então o torcedor ele pode se adequar ao regulamento do estádio, não xingar, sei lá, só por uma questão de regulamentar, mas ele pode fazer isso no bar da esquina, com seus amigos em casa, no fundo de quintal, fazendo churrasco. Tem muito preconceito ainda, né? Acho que isso aí faz parte e vai fazer, acho que por muito tempo. Tem muitas pessoas que têm um pensamento antigo ainda, né? Quando garoto, adolescente, mesmo depois de adulto, jogava bola e sempre com um grupo hétero, né? Mas normal, prazer de jogar futebol. Infelizmente, na minha idade, né, existe um preconceito muito grande, né? E era muito difícil, né, a pessoa se relacionar e dizer que era homossexual, né? Então era complicado. E hoje a sociedade está mais receptiva, apesar desse todo preconceito que ainda existe, né? A questão, como mudaríamos isso, seria através da educação, trabalhando valores, questões, problematizando relações, né? Por exemplo, problematizando o xingamento, gritos de bicha por parte da torcida. As pessoas falavam assim: pô, mas por que coibir isso? É uma manifestação livre, é uma manifestação espontânea do torcedor na arquibancada. Se você tirar isso, você tira a graça do futebol. Contra esse argumento, eu me posiciono. Eu sou totalmente contrário a isso. É a mesma coisa que se pode falar quando a gente está no esporte e você fala assim: ah, mas isso está dentro do esporte, isso está acontecendo no esporte, não tem nada a ver com a sociedade. Uma coisa é reflexo da outra, né? A gente mostra no esporte aquilo que a gente faz socialmente todos os dias. E quanto mais a gente cresce, estuda e desconstrói alguns pensamentos, a gente percebe que realmente isso faz parte do mundo do futebol, né, na parte de héteros mesmo que a gente jogava. Quando eu entrei para o time, que eu vi que era um ambiente totalmente diferente, que apesar de ter a parte da competição, também tinha parte da ludicidade, eu me apaixonei, de fato, tornou minha família. Porque no Magia eu me sinto mais à vontade, né? Essa questão, né, de ser gay, eu acho que no Magia eu sinto mais à vontade para ser quem realmente eu sou. Inicialmente, a Liga foi criada para organizar a competição, né, que foi intitulada de Champions League Gay, que é uma alusão à Champions League, né? Só que hoje a gente faz muito mais que isso. A gente tem um trabalho voluntário muito forte entre todas as equipes. Tem time que faz entrega de comida para pessoas em situação de rua. Tem equipes que trabalham com ONGs, que são voltadas para pessoas trans. Sem falsa modéstia, eu acho que a gente que está assim à frente da criação dos times inclusivos, a gente está deixando um legado para o país. A gente está começando hoje, está virando pauta de um TCC, vira pauta de jornalismo. Daqui a 5, 10 anos vai ser, entre aspas, carne de vaca. Vai ter em todo lugar.
Então acho que o que a gente está fazendo é isso, é dar a cara para bater, ser os primeiros para gerar um conforto para a próxima geração. Se hoje eu posso andar de mão dada com meu namorado na Paulista, por exemplo, é porque há alguns anos outras pessoas foram lá e enfrentaram o preconceito. Então a gente está fazendo o nosso papel. Antes eram jogadores que não tinham tanta qualidade assim, mas tentavam aprender. Aí agora apareceu mais jogadores com mais qualidade, que sempre jogaram com hétero, que já jogou até federado. Então o nível sobe um pouco mais. E os federados também, era mais acuado, mais retraído. E estão se soltando mais e estão se assumindo mais. Eu acho que o futebol gay também serviu para isso, né? Os times gays. Para ajudarem a quem não tinha coragem de se assumir, para se assumir. E aí a gente está criando um monte de coisa, por exemplo, cartilha para educar, porque muitas vezes algumas pessoas chegam de forma bem normativa ainda aqui, né? E dentro da Liga Gay, o comportamento ele tem que ser diferente. Nós combatemos o preconceito, toda forma de discriminação, que a gente fala que ela tem que acabar de dentro para fora. Que não é só um preconceito que existe de fora, mas existe de dentro. E a gente luta contra isso também. No Bisquetes, eram pessoas assim que não se conheciam e criou um grupo heterogêneo, cada um com a sua particularidade, que do mundo gay nem se conversa, tem os ursos, as Barbies, os afeminados, o pessoal que acaba, por preconceito dentro do mundo gay, não conversando. E o futebol trouxe um ponto em comum que permitiu uma troca cultural. Muita mania nossa, a gente fala assim, é parada gay, é um time de futebol gay. Tudo é sempre muito gay e a gente acaba esquecendo as outras letras da sigla, né, que são super importantes. Então a gente fala sobre as lésbicas, sobre as trans, sobre as travestis. Gente, tudo isso importa, né? Faz parte da sigla, não é à toa. Então a gente, inclusive, tem a nossa maravilhosa Nicole no nosso time, né, que é uma mulher trans, tá jogando com a gente e a gente fica muito feliz de ter ela no nosso time, porque a gente realmente levanta a bandeira e representa. Pelo que eu vi em Belo Horizonte, nessa última etapa da Liga Gay, os corpos mudaram, as expectativas mudaram, os times cresceram, se diferenciaram, né? A prática se tornou mais democrática e hoje eu não posso falar mais de futebol gay, eu falo em futebol LGBT. Tem times, jogadores que têm pessoas trans jogando. Essas pessoas transgênero jogam tanto no masculino quanto no feminino, né? Tem equipes que tem a maior parte dos jogadores que são efeminados. Começaram também as mulheres a praticar, as mulheres lésbicas, que também tem a participação de pessoas trans. Foi algo que foi idealizado por mim, a questão de ter o campeonato feminino. Eu acredito muito na luta, né? Igual, tanto do futebol feminino quanto do futebol LGBT, de um espaço que nos foi negado, né? Um espaço que é totalmente homofóbico, machista. Agora sim é bem mais tranquilo, né? Porque no começo a gente apanhou muito assim deles, tanto em quadra e tanto fora de quadra, né? Porque a informação ainda era muito vaga do que era uma pessoa trans. E eles o tempo todo chamavam a gente de menina, usavam o pronome ela, sabe? E por mais que a gente falasse, não, não é assim e tal, que não sei o quê, eles insistiam. Alguns times foram mais acessíveis assim com a gente, perguntaram, aí conforme a gente ia falando, eles iam tratando a gente daquela forma tal. Assim, hoje a gente não tem o que reclamar, porque eu acho que eles aprenderam bastante com a gente. Qualquer lugar que a gente chega com o nosso time, o pessoal fala, lá o time de homens trans tal, e respeita a gente como tal, né? Como a gente se identifica. Comecei jogando com as meninas, só recreativo, só peladinha. Então isso já me fazia muito feliz voltar a jogar futebol num ambiente seguro, assim. E sendo bem aceita jogando futebol ali, só com as meninas. Aí quando eu fui para os meninos, o time é muito bom, assim, os meninos são muito bons. Então eu voltei para um ambiente competitivo, que é algo que me fazia muita falta, assim. E me encaixou demais, sabe? Me deixou muito feliz, assim. Voltar a jogar, competir com um time muito bom. Então é maravilhoso, assim, tá sendo sensacional. Não tem explicação, assim. Por mais que eu sei que eu, né, particularmente hoje, eu não tenho condições de jogar em outro clube, né, ser profissional, essas coisas, mas estar jogando com os meus, me faz me sentir muito bem. Né? Então me faz acreditar também num mundo melhor. Agora eu jogando é uma coisa que eu adoro. Eu quero jogar futebol até o fim da minha vida. É isso que eu tenho para mim. Eu vou para academia, tento fazer um treinamento, alimentação para poder jogar futebol até o fim da minha vida. Eu, por mim, jogaria futebol todos os dias.